Uma boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Queridos e amados irmãos, nós vamos iniciar o estudo do Salmo 125, na qual temos feito toda quarta-feira, trazido a mensagem do Salmo dos Degraus, ou os Cânticos de Romagem. E hoje, especialmente, nós temos o Salmo 125, onde particularmente eu tenho muito carinho, claro, a toda a palavra de Deus, mas um carinho especial pelo Salmo 125. Foi um salmo da época da minha conversão, onde Deus me chamou para a sua maravilhosa luz, e foi por meio justamente deste salmo que na época eu escutei cantado, um cântico muito conhecido dos amados irmãos. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para todo sempre. Um cântico me tocou o coração, abriu o meu coração para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o coração antes duro, agora quebrado pela graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diante deste salmo agora, que nós vamos ver, um pequeno salmo, só tem 5 versos, nós vamos discorrer sobre os seus versos, naquilo que o salmista destaca acerca da mensagem da palavra de Deus neste salmo para o nosso coração esta noite. Então vamos orar ao Senhor, iniciar orando, e logo depois assim estaremos lendo a palavra de Deus e discorrendo sobre o texto. Vamos orar, ore comigo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e bendito seja o teu santo nome. Deus querido e Pai soberano sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, a igreja a qual tu amas e conservas na tua graça e na tua misericórdia. Ó Deus Santo, nós agradecemos por esse momento, por estarmos juntos com todos aqueles amados irmãos e amigos que nos acompanham neste momento, nos assistindo, com o desejo de sermos edificados pelo Senhor, pela tua santa e bendita palavra, nos abençoando neste momento. Eu rogo a Deus por todos os amados irmãos e pela igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada por vários lugares. Pai, nos abençoa, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, retira do nosso coração aquilo que não te agrada, aquilo que entristece o teu Espírito Santo. Purifica a nossa mente, ó Deus, os nossos lábios, e nos ajuda com a iluminação do teu Espírito Santo, para podermos escutar a tua voz por meio das Escrituras Sagradas. Faz isso, Senhor, derramando essas ricas bênçãos por amor do teu nome e também para a glória do teu nome, em nome de Jesus, o qual oramos e agradecemos por tudo. Amém. Queridos irmãos, abra aí o Salmo 125 no seu texto. Talvez você tenha alguma outra versão, talvez vá diferenciar em algumas palavras. Eu estou usando a versão da Almeida Revista e Atualizada, mas não tem problema nenhum se você tem a corrigida, se você tem a NVI, se você tem a Fiel, não tem problema nenhum. A gente trabalha algumas palavras e trabalha a parte do texto que traz essas diferenças de tradução, procurando explicar, deixar claro aquilo que o salmista quis dizer com a melhor palavra que está no original. A palavra do original a gente traz para essas traduções dos nossos dias, para entendermos qual a melhor palavra que vai traduzir o pensamento do salmista. Então, abra aí o seu Salmo 125, do verso 1 ao verso 5, nós vamos ver aí o tema deste salmo, a segurança desse povo, o povo de Deus, o povo de Israel. É um texto de extrema confiança e segurança que o povo está recebendo da parte do salmista nesse cântico que era entoado ali quando o povo se encaminha ao templo para louvar ao Senhor. Então, vamos ler a palavra de Deus aqui no Salmo 125, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre.
O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda sua mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Vamos pedir a Deus a sua orientação sobre essa sua palavra essa noite. Ó Deus querido, mais uma vez nós estamos na tua presença e nela nós sabemos da tua presença santa, graciosa e poderosa. E nós nos curvamos, Senhor, à tua soberania, te pedindo que nos ajude na compreensão das lições práticas para a nossa vida sobre o texto do Salmo 125. Faz isso para a glória e louvor do teu nome e para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse é um cântico que inspira a fé. Mas não só inspira a fé, mas também a segurança e a confiança do povo de Israel em Deus. Quando eu citei aqui no início que era um cântico para mim muito especial, esse cântico do Salmo 125, é que em meados de março de 1995, foi o período, o tempo em que eu entrei na Igreja Presbiteriana do Brasil, especificamente na primeira igreja presbiteriana aqui em Moreno, e após um bom tempo de resistência, de dureza de coração e de entendimento com relação ao Evangelho, de extrema e profunda realmente resistência a Cristo, a sua palavra, este salmo foi o salmo que quebrou o meu coração, foi o salmo que trouxe alento ao meu coração. Enquanto eu resistia e era duro e não queria saber da palavra de Deus, e não queria saber de Cristo, ou de ser um cristão dedicado ao Senhor, dedicado à igreja do Senhor, nesse dia, num culto de domingo, ao qual eu havia sido convidado por várias vezes e não tinha ido, era sempre me negava a ir, esse salmo entrou pelos meus ouvidos com a sua poesia santa, divina, e amoleceu o meu coração. Por isso eu comecei dizendo aqui que é um cântico que inspira fé. Fé que eu não tinha e não entendia ainda, a fé bíblica, a fé devotada ao Senhor de uma maneira única, onde apenas Cristo é recebedor de toda a glória, de toda a honra, de toda a adoração, de toda a nossa devoção. Então é um cântico que inspira a fé, mas também ele traz extrema segurança. Antes, quando éramos inseguros, instáveis em todas as áreas da nossa vida, inclusive sobre a questão da morte, onde particularmente eu também trago uma informação a vocês acerca da morte. Para mim a morte era algo terrível a ponto de me meter extremo medo, pavor, dificuldade para que eu viesse a dormir, porque eu tinha extremo medo da morte, achava que durante o sono, se eu partisse, então haveria o escuro, haveria a insegurança de um lugar onde eu não saberia para onde ir, coisas dessa natureza. Então isso me trazia pavor e horror. Mas foi diante desse salmo e depois diante da palavra de Deus e do estudo dela e da palavra do Senhor no meu coração, que essa segurança ela se firma, assim como o Salmo 125 vai nos firmar aqui nas suas estrofes acerca da graça de Deus e do poder de Deus sobre a nossa vida. Mas ele não só inspira a fé e a segurança, mas também a confiança, da qual o salmista tinha aqui, juntamente com o seu povo, confiança essa que o Senhor tem transmitido para mim e para você todos os dias da nossa vida. Então, apesar dos seus primeiros versos aqui mostrarem essa segurança e confiança, com a referência feita aqui quando lemos as montanhas em volta de Jerusalém, que ficavam à vista do povo
no final da longa caminhada, daquela jornada que faziam até ao templo onde iriam louvar e adorar ao Senhor. Os fiéis aqui, servos de Deus, são percebidos aqui nas estrofes, irmãos, vivendo nesse mundo no meio de impiedade. O Salmo não deixa de destacar esse momento em que o povo vive num mundo extremamente ímpio, onde a própria Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Então vivemos no meio da maldade, não é? Isso mostra aqui que os cristãos vivem expostos a todos os males dessa vida, como as demais pessoas. Por isso, aqui, olhando para o texto, o salmista compara esses cristãos a Jerusalém, dizendo que esse povo é defendido por uma muralha inabalável. Durante a nossa caminhada cristã, a caminhada cristã da igreja, Deus permite que esse povo seja afligido em vários pontos dessa caminhada. Mas algo importante acontece com paralelo a essa permissão de Deus, de termos aflições, de termos provações, privações, pressões, perseguições, dentre outras dificuldades que passamos na vida, assim como esse povo passou. O diferencial é que Deus não deixa de alimentar o seu povo com esperança. Além de mostrar a esse povo a fé, não é, que deve estar posta no nosso coração, nós temos a esperança. Então, eu quero que você examine juntamente comigo agora, a partir do verso 1 ao verso 3, tendo como a visão do que esses versos vai nos apresentar, a proteção do Senhor. Eis aqui em destaque a proteção do Senhor dos versos de 1 a 3. Então é isso que quero que você acompanhe, por favor, comigo aí na sua Bíblia. Está aqui o Cântico dos Degraus, ou o Cântico de Romagem. Os primeiros versos, por exemplo, em destaque aqui o verso 3, que trataremos no final desse trecho. Os versos 1 e 2, quando o texto diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para todos sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião. E olha um detalhe importante que esse salmo traz. Ele é muito interessante em relação ao Salmo 124, o seu salmo anterior, que já vimos aqui quarta-feira passada, onde lá o salmista traz a mensagem de que a igreja é preservada pelo poder de Deus, sem qualquer ajuda ou ação da parte do homem. Né? Nós podemos nos lembrar lá do texto, principalmente quando vimos lá nas figuras de linguagem acerca desse povo, ou dessa pessoa, desse cristão preso nas garras do inimigo, nos dentes de um leão, de um animal feroz, e é de lá que Deus retira aqueles necessitados, aqueles que estavam precisando de ajuda. Então o salmista traz lá no Salmo 124 essa mensagem da preservação do poder de Deus sobre aqueles que precisam de ajuda, e não há ajuda do homem, não há uma ação da parte do homem. Já no Salmo 125, Deus nos mostra que desde agora até o futuro, no seu presente, até o futuro, a igreja continuará em perfeita segurança, porque ela está firmada aqui na confiança do Senhor e também no poder invencível de Deus. Ninguém pode sobrepujar o poder de Deus. Mesmo quando lá o verso 3 vai falar do cetro dos ímpios que se levanta sobre os justos. Mesmo assim, Deus é incomparável, Ele é indestrutível, insuperável, como nos trata aqui o Salmo 125. Então, a igreja aqui ela é descrita através de uma figura interessante, revelando a sua situação, o seu posicionamento, qual o estado da igreja. Ela está como a cidade de Jerusalém. Então, geograficamente, a cidade de Jerusalém ela era rodeada de montanhas, de montes, onde ela ficava muito protegida no seu centro. A gente vai ver um pouquinho desse detalhe mais para frente, mas essa era a visão que o salmista tinha da cidade de Jerusalém. E ele faz essa comparação com aquele que confia no Senhor. E o salmista encoraja o povo aqui
afirmar a sua convicção numa segurança prometida não apenas a uma pessoa, não apenas a um povo, mas a todo crente, a todo cristão em Cristo Jesus. É preciso aqui, irmãos, observar pela fé a proteção do Deus invisível, né, e que traz essa invisibilidade de proteção aos nossos olhos. Como é isso? Você é protegido, mas você não está vendo essa proteção. Você não está vendo que há montes, ou que há muralhas, ou que há um muro, ou que algo lhe protege. Nós, com o nosso olhar físico, né, natural, nós não estamos vendo isso. Você olha ao seu redor e não vê nenhuma aparente proteção. Mas olhando, tendo essa visão pelo espiritual, nós vamos ver aqui que o salmista vai retratar e vai nos lembrar, por meio da imagem geográfica da Jerusalém, com os montes ao seu redor, né? E esses montes cercavam Jerusalém, como é mostrado nessa linguagem, para tirar a nossa dúvida e qualquer dúvida de o quanto a igreja é bem defendida de todos os perigos, de todos os ataques do mal, e o quanto ela está sólida, ela está firme e confiante, porque há algo que a protege e está ao seu redor. Bom, então, aqueles que confiam em Deus, né, trazendo aqui para nós, aqueles que confiam em Deus, assim como o Monte Sião, não se abalam, ou não serão abalados. É propício usar aqui o futuro, porque não é apenas um abalar no presente, não estou sendo abalado, mas serei abalado. Não, não se abalam e não serão abalados, a ponto de serem destruídos de maneira alguma. E a gente vai ver isso um pouco lá na frente. O sentido aqui de estarem como em redor de Jerusalém, como diz o texto, é o de permanência sempre, no sentido de habitação. Olha que coisa interessante, né? Quando o texto fala de que esse povo, o sentido de estarem ao redor de Jerusalém, desses montes, dessa cadeia de montanhas que está ao redor de Jerusalém, o sentido aqui, o significado é de uma permanência sempre ali. A proteção não sai, ela não vai embora, ela vem e sai, passa 24 horas, passa um ano, passa 50 anos, não, ela está ali no sentido de habitação. Esses montes moram ali, eles residem ali permanentemente, e que estes, morando ali, estando ao redor de Jerusalém, eles serão sempre inabaláveis. Essa é a segurança do povo, de estarem firmes sobre a proteção de Deus. Então, esses montes têm esse significado de serem como que o Senhor protegendo esse povo, protegendo a mim e a você, protegendo essa igreja, como estava protegendo o povo, e o salmista também se sentia seguro com essa linguagem aqui dos montes. Então, um outro detalhe aqui, a expressão aqueles que confiam também é muito importante no texto, né? Talvez na sua Bíblia, na tradução, eu não sei qual é que você está aí, mas você talvez encontre a palavra esperam, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, ou aqueles que aguardam no Senhor. Também uma outra tradução que nos traz um significado aqui de uma advertência da parte de Deus para a firmeza na fé. Aqueles que confiam no Senhor é uma advertência de Deus para aqueles que devem ter uma clareza quanto a estarem firmes na fé. O que é que eu quero dizer com isso? Que todo aquele que é sustentado pela mão de Deus se apega a essa verdade. É preciso se apegar a essa verdade se você é sustentado pela mão de Deus. Concluindo essa ideia, todo aquele que permanece guardado pela mão de Deus irá descansar pacientemente sob essa mão do Senhor. Tá certo? Então, aquele que permanece guardado pela mão do Senhor precisa descansar
pacientemente na proteção do Senhor. Mas um outro detalhe, quando falamos aqui no primeiro verso, né, e ele aparece no sentido de confiar, aqueles que confiam, que esperam ou que guardam, né, no Senhor. O que significa confiar no Senhor? Pastor, como é que eu vou confiar no Senhor? Como é que eu trato isso para mim? Bom, essa pergunta ela já foi inclusive respondida quando trabalhamos aqui o Salmo 121, lá no verso 2. Né? O salmista começa dizendo, eu olho para os montes, né? De onde elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí ele responde, onde é que está o significado da confiança no Senhor? Né? Ele olha para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem dele. Um outro salmo também que respondemos a essa pergunta, o que significa confiar no Senhor, também tratamos lá no Salmo 124, no verso 8. Também o salmista está expressando aqui a sua confiança em que ou em quem? É em o nome do Senhor. O nome do Senhor projeta, demonstra e estabelece confiança, esperança, fé, firmeza, tudo quanto são adjetivos que podemos ter para essa confiança, para essa fé. Confiamos no Senhor porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque poder algum pode ir e estar acima dele. Reinos não podem ir contra Ele. Ele é o Senhor das nações. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. E a gente fecha essa ideia aqui, desse significado de confiar no Senhor, quando o salmista trata de que Deus é o Criador do céu e da terra. Já isso basta, isso bota um ponto final naquele que criou todas as coisas. Então fora dele não há um outro Deus, não há uma outra nação poderosa, não há uma outra instituição ou governo em quem podemos confiar, senão no Senhor. Então, confiar em Deus, resumindo aqui, é descansar no que Ele é, em quem Ele é, porque Ele é que vai cuidar de todas as coisas. Sobre a vida da igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida, Ele governa esse mundo, Ele governa todas as coisas, Ele governa de uma maneira magistral, aonde parece caos para mim e para você, para Deus está tudo bem ajustado, porque nada foge ao seu controle, nada está fora do seu olhar ou do seu alcance. Então, o que o salmista está dizendo para nós é para descansarmos em sua sabedoria, porque Ele organiza tudo para o melhor fim, através dos melhores meios. Né? Você, para chegar, a sua vida para chegar no melhor fim, Deus vai trabalhando ela pelos melhores meios. E Ele faz isso com a igreja, Ele fez isso com o povo e também com a vida do salmista. Então, Deus, né? E se Deus se relaciona com os que confiam nele, por meio do entendimento desse salmo, nós vamos perceber alguns detalhes, que esses detalhes vão nos dar segurança, convicção, para sabermos sobre esse relacionamento de Deus para com aqueles que confiam nele. Duas coisas importantes eu quero destacar com relação a isso, sobre esse relacionamento, né, de Deus para com aqueles que confiam nele. Em primeiro lugar, essa confiança Deus faz gerar fortalecimento, ou seja, Deus nos fortalece. Como? A resposta está no verso 1. Ele nos fortalece como o Monte Sião. Não é essa a característica que o texto dá aí no Salmo 125? Para aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, ele compara, ele torna, ele diz que são como o Monte Sião. E aí a gente já tem ideia da estrutura do monte, da firmeza de ser inabalável, mesmo a ventos, tempestades, terremotos, o monte continua lá, firme. Essa é uma excelente comparação aqui. Ele nos fortalece. Você tem o entendimento com relação a esse fortalecimento quando você lembra de outras pessoas. Por exemplo, uns se parecem muito com o vento,
são pessoas imprevisíveis. O vento, segundo a Bíblia, ela relaciona até com o Espírito Santo, naquilo dele agir como ele quer, onde ele quer, da maneira como ele quiser. Então, os ventos também são assim, ora dão do lado direito para o esquerdo, ora estão ao contrário, ora ele vem de frente, ora ele está por trás, né? As embarcações encaram muito isso nos mares. Então, ele nos fortalece para sermos como o Monte Sião, porque uns são como o vento, imprevisíveis. Outros são como areia. Né? A gente lembra logo daquela casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Então, as pessoas que têm uma característica muito parecida com a areia são pessoas instáveis na vida. Elas têm dificuldade em confiar em Deus e se pensam que confiam em Deus, no fundo não estão plenamente convictas disso, certas de colocar toda a sua vida de fato nas mãos do Senhor. Então são instáveis, a areia é instável. Se você constrói uma casa sobre a areia, a qualquer momento ela pode desabar, ela vem abaixo. Não é? Com qualquer movimento na terra, ou água, ou vento, ou ar, ela pode vir abaixo. Há outras pessoas que são como o mar, são inconstantes. O mar tem a sua maré, as suas diferenças, a água que vem e que vai, é gente que vem numa opinião e volta noutra, é gente inconstante, né? Mas o povo do Senhor, o povo de Deus, ele o trata como o monte, estabilizado e firme, dentro de uma estrutura de fortaleza espiritual, resistente à perversidade, às investidas do inimigo, resistente às fofocas, às falácias, às inverdades, às investidas de quem quer o mal, às pressões e opressões, às perseguições. E essa falada bem aqui no verso 3, onde chegaremos lá, não é? Sobre o cetro dos ímpios. Nós vamos entender um pouco o que é o cetro, o que é um cetro e como esses ímpios vêm sobre os justos. Então, esse, em primeiro lugar, fortalecendo. Esse é o relacionamento de Deus para com aqueles que nele confiam. Em segundo lugar, Deus está ao redor dos que confiam nele. Olha, ele cerca o povo. Essa é a ideia lá dos montes em volta de Jerusalém. E, historicamente, esses montes serviam de defesa, de fortificação para que a cidade não fosse facilmente invadida, não é? Por povos pagãos na sua época. Deus está ao redor do seu povo como uma cadeia de montanhas, irmãos. Isso me fez lembrar, quando eu estava aqui preparando o estudo, a muralha da China, por exemplo, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então está lá a grande muralha da China, que é vista até pelos astronautas quando estão em viagem espacial. Eles conseguem visualizar a muralha da China. Ela tem aproximadamente 21.196 quilômetros, é a sua extensão, o seu comprimento, com 7 de largura por 7 de altura. Então veja aí, ela foi criada ali, os chineses criaram essa muralha para proteção contra os povos nômades daquele período, né, de dinastia, onde a China era quase sempre haviam tentativas de invasão ali, principalmente pelos mongóis. Esses mongóis era um dos povos que tinha mais problema, dificuldade com os chineses, e havia muita guerra entre eles. Então, essa muralha ela foi criada para isso. Mas a China, segundo a história que nós, se buscarmos as informações, nós vamos ver que ela foi invadida por várias vezes. Em outras ocasiões, em alguns trechos da história, nós vamos ler sobre invasões à China, e por meio justamente dessa muralha. Isso prova, irmãos, que toda a muralha ali feita pelos homens, ou toda e qualquer proteção que você queira armar, criar, erigir sobre você, para que você se proteja, ou como muitos aí acham que podem produzir proteção por meio de amuletos e de outras coisas. Então, essa muralha feita pelo homem aqui, nessa linguagem, para podermos entender melhor, é transponível, é sempre transponível. Não há corpo fechado, como um certo filme que eu assisti
há um tempo atrás chamado Corpo Fechado, o que muito acontecia com um personagem, com o outro, ele era livrado de todas as coisas, de todos os acidentes possíveis na sua vida. Mas a muralha da China foi invadida em várias ocasiões. Mas, irmãos, nada consegue passar pelos muros do Senhor, porque Ele é o próprio muro, Ele é a própria muralha. Ele é a própria proteção que cerca o seu povo, como fazia aqui com o povo de Israel, na qual o salmista está dizendo aqui no Salmo 125. Então, qual a razão de muitos do povo de Deus, por muitas vezes, sofrerem pelo cetro dos ímpios? Bom, Deus é fiel em nos fortalecer como um monte, e esse monte firme, mas Ele nunca disse para mim, para você, nem para esse povo, que deixaríamos de sofrer ataques. Ou seja, seremos um muro resistente, intransponível, porém não deixará de sofrer ataques. Né? O muro será atacado, irão jogar pedras, lanças, flechas, fogo, fazer de tudo para tentar derrubar esse muro. Mas Ele é o próprio Deus. Então, por mais que se tente atacar Deus, como nós vamos ver aqui no final do Salmo, acerca dos injustos, né, que vão de encontro ao Senhor, e o final deles, qual vai ser no dia do juízo, essa é a ideia que temos aqui, de que não iremos deixar de sofrer ataques. Porém, não há destruição certa para aqueles que estão cercados pelo Senhor. Terá sim proteção certa. Agora, haverão investidas dos inimigos e nós passaremos por aflição durante a nossa vida. Tá bom? Então, uma coisa interessante aqui com relação a essa questão da proteção de Deus, Ele sendo como um muro, uma muralha. Há uma comparação aí no segundo verso, muito claro, o salmista deixa aqui, nos ensinando sobre a proteção da cidade e de como aqueles que confiam no Senhor permanecem protegidos. A cadeia de montes, vamos lembrar aqui, a cadeia de montes ao redor de Jerusalém mostra uma estrutura de muros. É assim que Deus cerca os fiéis, os seus servos, a sua igreja, com o seu poder, como uma muralha que suporta todos os males que venham contra ela. Se você olhar aí para o verso 2, nós vamos ver aí uma figura de linguagem bem interessante e bem comum nas Escrituras em diversos outros textos. Mas eu quero trazer aqui só apenas... Mas há muitos outros exemplos nas Escrituras, em outros textos, que não daria tempo nós trazermos aqui. Mas Deus, por exemplo, Ele se mostra como sendo um baluarte. E isso é dito por salmistas e por profetas no Antigo Testamento. Deus como sendo um baluarte. Mas o que é um baluarte? Baluarte é uma fortaleza, isso é uma linguagem militar para muralha, para fortificação. Então baluarte é uma fortaleza, uma construção alta cercada por muralhas. Olha aí o exemplo claro, né? É algo que serve aqui no caso do Salmo 125, serve de defesa para o povo. Então, rapidamente, só se depois, você anota aí, mas depois você vai lá no Salmo 91, verso 2, você vai ver o salmista chamando para si o Deus que é esse baluarte na sua vida. O Salmo 94, no verso 22, Isaías capítulo 26, no verso 1, você vai ver o Salmo 18, no verso 2, e tantos outros textos. Eu separei apenas esses, porque há muitos outros. Então, o salmista também não só traz essa imagem aqui dos montes ao redor de Jerusalém, mas ele traz uma outra imagem dos montes também que cercavam a cidade de Jerusalém. E essa é bem interessante, a imagem de uma panela. Olha que coisa interessante aqui no texto, não é? Quando lemos o texto aí do verso do salmista no Salmo 125, nos vai, essa frase aí, que eu vou dizer aqui para vocês, vai ser projetada lá pelo profeta Ezequias, no capítulo 11, no verso 3 do seu texto, aonde diz lá o texto, os quais dizem, não está próximo o tempo de construir casas,
esta cidade é a panela e nós a carne. Essa cidade é a panela. Então você pega uma panela de barro, de alumínio, né? E você vai ver que ela é toda cercada, ela é fortificada pela sua estrutura, e o que está no meio está protegido. Está protegido, completamente protegido. Então essa relação aqui da panela com o Deus que protege, Ezequiel faz essa relação aí no capítulo 11, no verso 3, com o texto do Salmo 125. Muito interessante, como em redor de Jerusalém, como ao redor, essa panela que tem esse arco aqui, causando proteção àquilo que vai no meio. Queridos irmãos, fechando aqui o verso 3 agora, onde saímos 1, 2, e agora fechando o verso 3, com o verso 3, né, do verso 1 a 3, que nós começamos aqui no início, eu trouxe o tema aqui, a proteção do Senhor. Ela vai do verso 1 ao verso 3, mas o destaque é do verso 1 e 2, e no verso 3, o salmista vai fazer o fechamento do que nós somos protegidos, tá certo? Então, deixa eu ver o texto aqui. Lá no verso 3, né, há uma proteção aqui, e nós vamos ver do porquê o cetro dos ímpios. Esse não permanecerá sobre a sorte do justo. Então, o salmista disse que a mão de Deus está por todos os lados. Ele já nos deu essa figura de linguagem aqui, que nós vimos em textos do profeta Ezequiel e em outros textos que ele deixa bem claro aqui no Salmo 125. A mão de Deus está por todos os lados, em defesa de sua igreja, em defesa do seu povo. Aqui nós somos advertidos, como já foi citado, eu citei a princípio, que a proteção de Deus não nos impede que de vez em quando passemos por aflições, né? A muralha aqui ela é forte, mas ela não deixa de receber ataques, né? Então não deixamos de passar por aflições. Porém, o detalhe é que jamais seremos abandonados por Deus. Jamais Ele deixará de ser a nossa fortificação. Ele não sairá e dirá, pronto, agora eu vou botar essa cerquinha aí sobre vocês, eu não garanto muito que essa cerca seja forte, talvez ela não resista por muito tempo. Não, ele não se substitui. Deus não sai do seu lugar firme, estabelecido ao redor do seu povo. É isso que o Salmo 125 nos traz aqui nas palavras do salmista. E quando diante de muitas pressões, queridos, que também podem gerar tentações, é isso que vai fechar aí o verso 3, né? As muitas pressões do mundo, o mundo tenta fazer com que a igreja ande no mesmo rumo, assemelhado às suas coisas, né? E isso dando pressão. Então, isso pode gerar tentação por parte do mundo, por parte dos ímpios. E uma delas é justamente o que o salmista vai usar aí no texto. É a do justo estender a mão à iniquidade, ceder ao mundo, caminhar com ele devido às pressões, né? Sabe aquele, você é cristão, mas olha, não tem problema nenhum de ser cristão e ser do mundo, em praticar as mesmas coisas, em ter os mesmos pensamentos, não é? Aí vamos nos lembrar lá do Salmo 1. Eu não vou entrar aqui no mérito do Salmo 1, mas é só a gente se lembrar da diferença do justo e do ímpio. Está lá, bem separado. Daquele que está com Deus e daquele que não está com Deus. Ainda, irmãos, que sejamos oprimidos pelos perversos, nós esperaremos com paciência até que Deus os quebre, ou quebre o cetro, que é um bastão que era usado pelos reis, pelos poderosos, pelos monarcas, como um objeto de poder, de soberania sobre as nações ou sobre um povo. Isso é um cetro. Geralmente era uma haste, talvez de ouro ou de prata, com algo na sua extremidade. Podia ser um rubi, uma pedra preciosa, uma pedra de ouro maciça, algo que representasse poder, soberania sobre o outro. Então isso é o cetro. Então o cetro da iniquidade, dos ímpios, está sempre voltado para cima da igreja, para cima do povo, do cristão.
para cima desse povo aqui, em cima de mim, em cima de você, para tentar reger e dizer: você vai por aqui ou por ali, faça o que eu estou mandando. Então, o Senhor, Ele toma a sua providência para que o justo não venha estender a mão à iniquidade ou ceder ao mundo. Mesmo que sejamos oprimidos pelos perversos, devemos esperar com paciência até que Deus quebre esse cetro deles ou até arranque esse cetro das mãos do mundo, das mãos dos ímpios. Isso é o que ele nos dá como fechamento aí do verso 3, né? O salmista está nos esclarecendo aqui o porquê que Deus também não permitirá que os perversos triunfem sempre sobre os justos, para que esse justo vencido pela tentação não se entregue à prática do pecado. É por isso que Deus os sustenta. A nossa oração, a oração que o Senhor nos ensinou, é rogar ao Senhor para que não nos deixes cair em tentação, não permita que nós caiamos em tentação. Isso é a palavra de Cristo na oração que nos ensinou, né? Para que não sejamos vencidos pela tentação e não nos entreguemos à prática do pecado. E a conclusão desse entendimento é que, preste bem atenção, Deus de livre vontade, diante da sua livre e soberana vontade, tendo paciência com as nossas fraquezas, administre nossas adversidades. Pense nisso. O Deus soberano e livre, na sua vontade, com seu poder, Ele tendo paciência com os meus erros e os seus erros, com as nossas fraquezas, Ele administre as nossas adversidades. O que é que eu quero dizer com isso? Conclusão do que eu quero dizer com isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz o apóstolo Paulo: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou que não fosse humana, como está em algumas traduções. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Eis aqui a administração das nossas adversidades. Ou seja, Deus não nos permite que sejamos tentados além das nossas forças. Quer ver um exemplo mais claro ainda? Se você for lá para o livro de Jó, Satanás fala com Deus e pede a Deus para ter determinados atos com relação à vida de Jó, mas Deus limita aquilo que Satanás vai fazer com Jó. Você vai tocar no seu corpo, mas você não vai tocar na sua vida. A vida dele é minha, me pertence. Então isso deixa claro aqui o que Deus quer dizer para nós aqui no Salmo 125, no fechamento do verso 3, acerca do que o salmista está nos trazendo como uma lição maravilhosa para a nossa vida em termos de confiança, esperança, segurança e fé. Queridos irmãos, nos últimos versos agora, para concluirmos, nos versos 4 e 5, nós vamos ver aí a convicção, vamos ter a convicção do favor de Deus, de que Deus é a nosso favor, é a favor do seu povo, é ao seu favor, mesmo com todas as nossas dificuldades. Mas Deus está conosco, Deus está com você. Ele diz lá no texto, nos versos 4 e 5, Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. O verso 4 aí, o Senhor diz assim na sua palavra: o Senhor trata com bondade, é o que escreve o salmista, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm o coração íntegro. O salmista aqui, irmãos, depois de falar aos fiéis sobre a proteção de Deus, sobre a segurança, sobre a fé, sobre a estabilidade, a firmeza desses servos do Senhor, agora ele faz uma coisa muito interessante. Se você percebeu como é que ele começa esse verso 4, ele recorre à oração, ele está orando. O salmista recorre à oração.
Mesmo que a fé dada pelo Senhor nos sustente, o nosso senso e razão ainda neste corpo pecaminoso, neste corpo falho e limitado, são oscilantes, não tem uma estabilidade, não é reto, ele ainda oscila. Nós temos ainda uma razão e um senso instável, nós ainda vacilamos, nós pecamos. Por isso, devemos unir a fé que o salmista expressa aqui às orações. A oração que ele começa aqui, o verso 4, para a nossa confirmação, para que venhamos a seguir essa regra sem vacilar. Devemos unir a fé à oração, para que não venhamos a vacilar, a cair com facilidade, e muito menos cair em tentação e lá ficar embolando no pecado, deitado em berço esplêndido de pecado. Jamais. É isso aqui que o salmista está fazendo na sua oração. Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro. Ele adverte aqui, irmãos, a recorrermos a Deus. Fazendo o quê? Buscando o Senhor ardentemente em oração. Porque Ele tem nos chamado a esperar pela Sua palavra e a esperar na Sua palavra. A importância de usarmos a oração em meio às trevas e perseguições fará com que Deus vá lidar conosco graciosamente, mas graciosamente com os bons. É algo interessante aqui. Eu quero voltar ao texto que ele começa no verso 4, quando ele diz: Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro, ou aos que têm coração reto, ou aos retos de coração, como tem em algumas traduções. Então, há aqui o salmista definindo a bondade dos justos. Mas como é que ele define essa bondade? Bom, você pode dizer, mas espera aí, a palavra diz que nós não somos bons, né? Bom é Deus, inclusive até o jovem rico que corre aos pés de Jesus e o bajula dizendo: bom mestre, né? E Jesus diz: a quem tu chamas bom? Bom é Deus, né? Isso é um outro texto para estudarmos em uma outra oportunidade, mas eu quero só salientar aqui, destacar essa expressão, no sentido de que, claro, não somos bons, não temos bondade no nosso coração. Nosso coração, segundo a Bíblia, é demasiadamente corrupto, é enganoso. Quem o conhecerá? Nem eu, nem você, nem ser humano algum, a não ser o Senhor. Mas o salmista está falando aqui de uma característica dessa bondade que vem de uma afeição sincera do coração daqueles que foram justificados e regenerados, salvos pelo Senhor, que é o sentimento de amor ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, sede bom com aqueles que têm observado os teus mandamentos, que têm obedecido a ti, que têm buscado a tua presença, que têm se colocado diante da tua presença integralmente, sem reservas. É isso que ele está dizendo. Até porque, irmãos, não basta que os filhos de Deus, quando estamos falando de bondade aqui, se desviem apenas do mal. Eu sou aquele que me desvio do mal. Qual era a definição de Jó? Não era apenas um homem que se desviava do mal, mas era um homem justo, reto, íntegro de coração perante o Senhor. Então, isso é claro para mim, para você, para a igreja e para todo mundo. Não basta que os filhos de Deus aqui, como diz o texto, se desviem do mal, se não forem diferenciados, se não tiverem essa diferença na sua vida com a integridade, se não forem diferenciados pela integridade de coração e amor ao Senhor. Se Deus de fato não governar a sua vida. Então não basta apenas desviar do mal. Se desviar do mal e não ter interesse de coração para com o Senhor, não adianta. Se desviar do mal, se isentar do mal, mas não amar a Deus, não ter o seu coração nas mãos de Deus inteiramente e integralmente, não está fazendo muita coisa, né? É como os antigos diziam, não sei se é tomar banho, não se enxugar, alguma coisa, existe um ditado parecido com isso.
Então, assim, você se desvia do mal, mas você não tem integridade, você não tem retidão, você não tem sinceridade de coração. Não ama ao Senhor de fato e de verdade. Então, só apenas se desviar do mal não é a única coisa extremamente necessária, tá certo? Então, isso fecha aqui o verso 4, e por último nós concluímos com o verso 5, aonde ele está falando do desvio do mal dos ímpios, né? Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas. Sendas aí na nossa Bíblia, nessa tradução, quer dizer caminhos, e talvez tenha algumas Bíblias dos irmãos que tenham a palavra caminho. Então é quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, caminhos tortos, né? A esses, né, aos que causam, na verdade, a um melhor entendimento quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, é entender quanto aos que causam o seu próprio desvio, aos que conscientemente se desviam, desejam se desviar, estão indo aqui na direção correta e fazem questão de se desviar, de sair da linha, de sair daquela reta para onde eles estavam caminhando. Então, o significado é que, diante disso, é que Deus, diante desse desvio dos ímpios, ele não está fazendo vista grossa aqui a perversidade dos ímpios. Andam certinho, dá uma desviada, comete um erro aqui, volta para o caminho de novo. Sabe aquele famoso vizinho, aquele colega de trabalho, aquela pessoa que você fala da palavra de Deus há muito tempo, e ele diz, olha, tudo bem, você está falando de Deus, é importante, é bom, Deus, tal, mas eu pago meus impostos, eu sou justo, eu sou honesto, eu falo a verdade, eu crio bem meus filhos, né? Eu tenho uma boa esposa, eu a trato bem, eu cuido bem da minha família, eu não pego nada de ninguém, então parece ser reto, parece ser justo, mas aqui ou ali, ele por não ter, e ele não tem certamente o coração nas mãos de Deus, entregue completamente, integralmente nas mãos do Senhor, e sendo temente ao Senhor, ele vai se desviar em algum caminho, vai praticar algo torto com relação à palavra de Deus. Então, o significado é isso, é de que Deus não vai fazer vista grossa a essa perversidade dos ímpios, a esse desvio para caminhos tortuosos. Esses ímpios, quando vão fazer isso sempre e tal, no final de tudo, eles perderão tudo que é agradável e satisfatório nessa vida. Durante ela, tudo o que aparentemente dá felicidade, ou um pouco de felicidade à sua vida. Posses, amigos, família, bens, dinheiro, prazer, coisas afins. Mas o pior de perder tudo isso será perder a Deus no final de tudo. Será no final da caminhada perder de vista o Senhor. Não ter visto Ele talvez durante toda a vida. Esse é o grande problema aqui. Porque Deus é a única fonte da verdadeira felicidade. Mas quando Ele retirar um dia, ou naquele último dia, no dia do juízo, que ali será retirada a compaixão e graça, porque o Senhor será justo e reto para com o pecado, e Ele o que vai sobrar apenas ali, retirando-se a compaixão e retirando a graça de Deus, é a ira sobre a impiedade. E a impiedade será julgada conforme a balança do Senhor. Então, queridos irmãos, aqueles que seguem os impulsos dos seus desejos pessoais, ou corrompem, o que é pior, os simples, os justos, desviando eles do seu caminho, os atraindo aos mesmos, né, a esses justos, para os atos pecaminosos deles. É aquilo que eu falei no princípio, né, de estender a mão à impiedade, Deus nos livrando, ou seja, de se assemelhar ao mundo. Então, queridos irmãos, e claro, certamente aqui o salmista estava falando sobre hipócritas também, Jesus tratou disso nos evangelhos, né? Há muitos que não apenas ainda não chegaram na igreja, estão fora como ímpios, mas outros que estão na igreja e estão sendo hipócritas. Aqueles que são tão endurecidos pela impunidade temporária que até exigem para si um lugar entre os santos de Deus. Sabe aquele que está na igreja e ele está lá aparentemente firme e tal, e ele faz aqui, faz ali, sai do caminho, pega o caminho tortuoso, tal, e acha que Deus não está me castigando, Deus está sempre me perdoando. Deus não está me dando consequência nenhuma dos meus atos, então eu vou
caminhar por aqui. Queridos irmãos, fazer isso é um erro tremendo, é um perigo constante, porque a Bíblia é muito clara com relação a isso. E muitos dessas pessoas fazem isso porque Deus usa de longanimidade, de muita paciência para com eles, mas até o dia do juízo. Até aquele dia. Porque depois, naquele dia, não terá volta. Segundo o que escreveu o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 18, ele diz lá: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa é a conclusão que nós chegamos aqui ao Salmo 125. Da segurança, da fé, a confiança, a proteção de Deus, ao escape do Senhor, para os justos, aqueles tementes a Deus, e para a condenação dos ímpios, para aqueles que não se importaram em se entregar ao Senhor enquanto se podia achá-lo. A paz que ele conclui ali, a última frase, paz em Israel, que ele fecha o último verso do Salmo 125, desejada aqui pelo salmista, não é um privilégio apenas de Israel. Há muitos que olham e dizem a paz sobre Israel, a paz lá o povo de Israel, lá no Oriente Médio, essa paz voltada para o povo de Israel, como diz o Salmo. A paz não é apenas para aquele Israel, porque há um Israel de Deus, um Israel enxertado, o quanto o apóstolo Paulo foi pregador dos gentios, assim como Pedro também pregou aos gentios e tantos outros. A palavra veio a nós, a mim e a você, que hoje somos o Israel de Deus, enxertados na videira verdadeira, como galhos, e o Senhor disse: eu sou a videira, vocês são os galhos, vocês têm que estar enxertados em mim para terem vida. Isso é o que o salmista está trazendo com clareza sobre a paz ao Israel. E não apenas aquele Israel, principalmente porque aqui nós estamos falando em termos gerais, não apenas da raça abraâmica, né, da linhagem de Abraão, como os judeus diziam que tem por pai Abraão, então só ele é salvo, e só o judeu, e cumprimento da lei, e muita coisa dessa natureza que já estudamos aqui na palavra de Deus. Não é a paz a Israel segundo a carne, mas é a paz a Israel segundo o espiritual. Antes, irmãos, que a igreja de Deus mantenha essa paz com Deus e seja purificada da hipocrisia do mundo, nós precisamos entender, compreender mediante essas palavras aqui no Salmo 125, sobre a paz e a segurança da igreja que emanam dessas palavras aqui, de que o Senhor está ao nosso redor, como em volta de Jerusalém. Que Deus, assim como ele exerce e exerceu num período da história para com o povo de Israel, continue exercendo sobre o seu povo, sobre mim e sobre você, e aos retos de coração se coloque naquele que deve temer ao Senhor, mostrando publicamente a esse mundo, por meio da bênção, da graça e da misericórdia de Deus, o seu amor paterno pela igreja, por mim e por você, e por quantos daqueles que possam vir a se render ao Senhor. Essa é a mensagem do Salmo 125. Que Deus nos abençoe essa noite, que Deus continue permanentemente nos dando graça e misericórdia para a glória e louvor do seu nome. Eu rogo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e chamo você a na próxima quarta-feira vermos o Salmo 126. Fique na paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.